Bem-vindos ao Explicando Direito, o programa que descomplica o universo jurídico para você. Apresentado pela doutora Suelen Paulino. Aqui você vai ficar por dentro dos seus direitos e aprender a usá-los ao seu favor. Fique ligado, o Explicando Direito está começando agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro do Explicando Direito. Eu sou Suelen Paulino, advogada especialista em Direito Criminal e Direito da Família. E hoje temos um tema super relevante e que toca a vida de todos nós, o direito à privacidade na era digital. Em um mundo onde nossa vida está cada vez mais online, é crucial entendermos o que está em jogo quando falamos em privacidade. Então, vamos mergulhar nesse tema juntos? Privacidade é um conceito que tem raízes profundas na história, mas sua relevância aumentou exponencialmente com a era digital. Anteriormente, privacidade estava associada ao nosso espaço físico, a casa, o escritório, o que dizemos em uma conversa privada, mas hoje, nossa vida digital é um reflexo de quem somos no mundo real. Nosso comportamento online, as informações que compartilhamos em rede social, as compras que fazemos e até as buscas no Google. Tudo isso compõe a nossa identidade digital. Com isso, a questão que se coloca é: até que ponto temos controle sobre essas informações? A privacidade digital não é apenas sobre não querer que as pessoas saibam sobre nós, mas sim sobre ter controle sobre como essas informações são usadas e quem tem acesso a elas. Vamos começar entendendo os principais marcos legais que garantem a nossa privacidade. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é a legislação que rege o uso de dados pessoais. Ela foi inspirada na Regulamentação Europeia, o GDPR, e entrou em vigor em 2020, trazendo uma série de direitos e deveres tanto para os cidadãos quanto para as empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados coloca o titular dos dados, ou seja, nós, indivíduos, no centro da regulamentação. Temos o direito de saber quais dados estão sendo coletados, por que estão sendo coletados, e podemos exigir que esses dados sejam corrigidos ou até mesmo excluídos. A Lei Geral de Proteção de Dados também impõe obrigações rigorosas às empresas, que precisam garantir a segurança dos dados e só podem usá-los com o consentimento do titular. Bom, mas o que acontece se a empresa viola essa regra? As sanções podem ser severas, incluindo multas pesadas que podem chegar a 2% do faturamento anual da empresa, limitadas a 50 milhões por infração. Isso mostra a seriedade com que a privacidade deve ser tratada na era digital. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de dados pessoais e sensíveis. Dentro do universo dos dados, precisamos diferenciar entre dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são aqueles que identificam ou podem identificar uma pessoa, como, por exemplo, nome, CPF, e-mail ou até mesmo o endereço de IP que usamos para acessar a internet. Esses dados são amplamente utilizados por empresas para personalizar serviços, como recomendar produtos ou enviar publicidade direcionada. Os dados sensíveis são aqueles que podem expor uma pessoa a discriminações ou violações de direitos fundamentais. Isso inclui informações sobre a origem racial ou étnica, crenças religiosas, opiniões políticas, filiação sindical, dados genéticos, biométricos e sobre a saúde ou vida sexual. A LGPD trata esses dados com ainda mais rigor, exigindo consentimento expresso do titular para sua coleta e tratamento. Um exemplo claro da importância da proteção de dados sensíveis é o uso de dados de saúde por planos de saúde. Um vazamento de informação sobre uma doença pré-existente, por exemplo, poderia levar a um aumento de prêmio de seguro ou até mesmo a recusa de uma cobertura. É por isso que a proteção desses dados é totalmente crucial. Agora vamos falar um pouquinho sobre a privacidade nas redes sociais. As redes sociais são um campo vasto e completo quando falamos de privacidade.
Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e TikTok coletam uma enorme quantidade de dados sobre nós. A cada curtida, comentário ou post, estamos fornecendo informações valiosas que podem ser usadas para uma variedade de fins, desde a personalização de anúncios até a manipulação de uma opinião pública. Além disso, muitas pessoas não têm plena consciência das configurações de privacidade disponíveis nessa plataforma. É muito comum que, por padrão, os perfis sejam públicos, expondo informações pessoais a qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Para proteger nossa privacidade, é fundamental que revisemos essas configurações, limitando quem pode ver nossas postagens, fotos e informações pessoais. Outro ponto importante é a questão do consentimento. Muitas vezes, ao nos inscrevermos em uma rede social, aceitamos termos de uso longos e complexos, sem realmente entendê-los. Isso significa que podemos estar permitindo o uso dos nossos dados de maneira que não gostaríamos, como compartilhamento com terceiro ou o uso de pesquisas de mercado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre privacidade e comércio eletrônico. No comércio eletrônico, a coleta de dados vai muito além de uma simples informação de contato. Sites de compra online como a Amazon e o Mercado Livre rastreiam o que compramos, o que deixamos no carrinho e até mesmo quanto tempo passamos olhando um produto, por exemplo. Esses dados são utilizados para criar perfis detalhados de consumo, permitindo que as empresas direcionam ofertas personalizadas e até mesmo ajustem os preços com base no comportamento do usuário. Não há um lado mais sombrio nisso. Esses dados podem ser usados de maneira a manipular nossas decisões de compra, nos incentivando a gastar mais do que planejávamos ou garantir produtos que sequer precisávamos. Além disso, se esses dados caírem nas mãos erradas, podem ser usados para fins maliciosos, como fraude, roubo de identidade. Por isso, é crucial que os consumidores fiquem atentos às políticas de privacidade das lojas online. Certifiquem-se de que estão comprando em sites seguros, verificando, por exemplo, a presença de um cadeado na barra de endereços, e evitem compartilhar informações financeiras em sites que não conhecem ou nos quais não confiam. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias que ameaçam a nossa privacidade. A cada dia, novas tecnologias surgem, trazendo consigo benefícios, mas também desafios em termos de privacidade. Duas dessas tecnologias são a geolocalização e o reconhecimento facial. A geolocalização permite que os aplicativos saibam exatamente onde estamos em tempo real. Isso pode ser útil, por exemplo, para serviços de mapas ou entrega de comida, mas também pode ser uma ferramenta de vigilância poderosa. Empresas podem rastrear nossos movimentos, criando perfis detalhados dos nossos hábitos diários, como onde trabalhamos, onde moramos, quais restaurantes frequentamos e até mesmo quando saímos de casa. Esse nível de detalhamento pode ser perigoso, especialmente se essas informações forem vendidas a terceiro ou usadas sem o nosso conhecimento. Já o reconhecimento facial, por outro lado, está se tornando cada vez mais comum, desde bloquear nossos smartphones até sistemas de segurança em espaço público. No entanto, essa tecnologia também levanta as questões éticas significativas. Como podemos garantir que ela não seja usada para vigilância em massa ou para discriminar pessoas com base em característica física? Além disso, existem preocupações sobre as precisões dessas tecnologias, que podem ser tendenciosas ou cometer erros, levando a consequências graves para aqueles que são identificados incorretamente. É fundamental que haja uma regulamentação clara sobre o uso dessas tecnologias, protegendo a privacidade dos indivíduos e garantindo que seus direitos sejam respeitados. Com tantas informações sendo coletadas sobre nós, é reconfortante saber que temos direitos que nos protegem. Um desses direitos é o direito ao esquecimento, que nos permite solicitar a remoção de informações desatualizadas ou irrelevantes que possam prejudicar a nossa reputação. Isso é especialmente importante no contexto digital, onde informações antigas podem surgir a qualquer momento e impactar negativamente a nossa vida pessoal ou profissional.
Outro direito é a portabilidade de dados, que permite que um usuário transfira seus dados de um serviço para outro. Isso é especialmente útil quando queremos mudar de provedor de serviços, como, por exemplo, uma operadora de telecomunicação ou um serviço de armazenamento em nuvem. A portabilidade garante que não ficamos presos a um serviço apenas porque nossos dados estão lá. Também temos o direito de revogar nosso consentimento para o uso de nossos dados. Isso significa que, se em algum momento decidirmos que não queremos mais que uma empresa tenha acesso às nossas informações, podemos solicitar que esses dados sejam deletados. É importante lembrar que consentimento é algo que pode ser dado, mas também retirado a qualquer momento. Vamos agora olhar para alguns casos práticos que mostram como o direito à privacidade tem sido defendido nos tribunais. Um exemplo marcante foi o caso de uma empresa de consultoria política britânica, onde esta utilizou dados de milhões de usuários do Facebook para influenciar em eleições em vários países, sem o consentimento dos titulares desses casos. Este escândalo resultou em multas milionárias para o Facebook e colocou em destaque a importância de proteger nossos dados pessoais. No Brasil, um caso relevante foi o do direito ao esquecimento, onde uma pessoa pediu a remoção de um vídeo antigo que estava prejudicando sua reputação. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, reconheceu o direito ao esquecimento, mas destacou que ele deve ser balanceado com o direito à liberdade de expressão e ao acesso à informação. Isso mostra como o direito à privacidade é complexo e precisa ser analisado caso a caso. Outro caso relevante é o das empresas que sofrem ataques cibernéticos e tiveram os dados dos seus clientes vazados. Essas empresas foram responsabilizadas pela falta de segurança e tiveram que indenizar os titulares dos dados. Isso demonstra a importância de as empresas investirem em segurança digital e de estarem preparadas para lidar com incidentes à privacidade. O futuro traz novos desafios para a privacidade, especialmente com o avanço da tecnologia emergente. A tecnologia das coisas, IoT, por exemplo, conecta cada vez mais dispositivos à internet, desde geladeiras até carros, criando um novo campo de coleta de dados. Esses dispositivos podem coletar uma quantidade imensa de informações sobre nossos hábitos diários, e muitas vezes fazemos isso até sem perceber. Como protegeremos nossa privacidade em um mundo onde até nossos eletrodomésticos estão online? Outro desafio é o uso de Big Data e Inteligência Artificial, o IA. Essas tecnologias permitem a análise de grandes volumes de dados para identificar padrões e fazer previsões. Embora isso possa ser benéfico, como na detecção de fraudes ou na personalização de serviços, também pode levar à violação de privacidade se os dados fossem usados sem o devido cuidado. Como podemos garantir que os algoritmos sejam transparentes e que os dados sejam usados de maneira mais ética? Por fim, há o desafio da privacidade em um mundo cada vez mais globalizado. As leis de privacidade variam de país para país, o que pode criar lacunas e incoerências na proteção dos dados. Será que precisaremos de uma regulamentação global para lidar com esses desafios? Bom, fica a pergunta. Nesse sentido, a vigilância governamental é um tema polêmico quando falamos de privacidade. Em nome da segurança nacional, muitos governos adotaram políticas de monitoramento massivo de comunicações e atividades online. Isso é justificado como uma medida para prevenir crimes e ataques terroristas. Mas a linha entre segurança e invasão de privacidade é tênue. Programas como PRISM nos Estados Unidos mostram como governos podem acessar informações pessoais sem consentimento ou conhecimento dos cidadãos. Isso levanta a questão: até que ponto estamos dispostos a abrir mão da nossa privacidade em nome da segurança? Precisamos discutir e equilibrar essas questões, garantindo que os direitos civis não sejam comprometidos em nome das políticas de vigilância e que haja transparência e controle sobre o que os governos podem ou não acessar. Além das questões de privacidade, estamos vivendo em uma era de desinformação, onde dados manipulados são usados para enganar o público. O uso de bots e contas falsas nas redes sociais, como espalhar notícias falsas, é uma ameaça real à democracia e à integridade da informação.
Empresas de tecnologia têm uma responsabilidade crescente em combater a desinformação, mas os indivíduos também precisam estar cientes dos riscos e saber como verificar a veracidade das informações que consomem online. Como o direito à privacidade se conecta com a luta contra a desinformação? É importante que haja uma educação digital que capacite as pessoas a identificar conteúdos falsos e proteger seus próprios dados contra a manipulação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre direitos digitais de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes são um público especialmente vulnerável quando se trata de privacidade digital e podem não ter a maturidade ou conhecimento necessário para entender as implicações de compartilhar informações online, tornando-se alvos fáceis para os abusos como cyberbullying, aliciamento ou exploração. Leis específicas como o ECA no Brasil oferecem proteção, mas os pais e educadores têm um papel crucial em orientar as crianças sobre os riscos da internet e em monitorar seu uso de tecnologia. Plataformas digitais também devem criar mecanismos para proteger os menores, como controles parentais e restrições de conteúdo. A privacidade das crianças não é apenas uma questão legal, mas também ética. Como podemos garantir que, ao mesmo tempo que incentivamos o uso seguro da tecnologia, não invadimos a privacidade das crianças de maneira excessiva? Agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto um pouquinho diferente. É o direito ao anonimato. Esse tema é totalmente controverso. Muitas pessoas usam o anonimato para proteger sua identidade ao expressar opiniões em regimes autoritários ou ao denunciar injustiças. No entanto, o anonimato também pode ser usado para fins maliciosos, como disseminar o ódio, fazer discursos de assédio ou cometer crimes cibernéticos. No Brasil, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, mas veta o anonimato. Como equilibrar o direito de expressar-se livremente com a necessidade de responsabilizar aqueles que abusam do anonimato? E como as plataformas online devem lidar com isso, protegendo a liberdade de expressão, mas também combatendo o abuso? O debate sobre anonimato na internet é complexo e requer uma abordagem que leve em conta tanto a proteção de direitos individuais quanto a segurança coletiva. Mudando um pouco de assunto, vou trazer alguns tópicos a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, dos quais são pouco abordados. Por exemplo, a inteligência artificial e tomada de decisões automatizadas. A inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas, desde recomendações de filmes até decisões sobre crédito ou contratações de seguros. No entanto, o uso de IA para tomar decisões automatizadas levanta sérias preocupações sobre a privacidade e discriminação. Algoritmos dizem que o IA pode ser tendencioso e reflete preconceitos humanos ou amplifica a desigualdade. Mas como podemos garantir que as decisões tomadas por IA sejam justas e transparentes? E como vamos proteger os dados pessoais que alimentam esses algoritmos? Além disso, como os humanos podem contestar decisões que afetam suas vidas, mas que foram tomadas por uma caixa preta algorítmica? A privacidade na era do IA requer novas abordagens e regulamentações específicas para lidar com esse novo desafio. Eu sei, estou mudando muito de assunto, mas falando somente sobre privacidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o direito dos titulares de dados em nuvem. Não vamos se perder! A computação em nuvem se tornou uma ferramenta essencial para empresas e indivíduos, permitindo o armazenamento e acesso a dados de qualquer lugar. No entanto, isso também significa que os dados são armazenados em servidores que podem estar em qualquer parte do mundo, levando questões sobre jurisdição e proteção de dados. Os titulares dos dados têm o direito de saber onde estão seus dados e como estão sendo protegidos. Além disso, é importante garantir que os provedores de serviços em nuvem adotem medidas de segurança rigorosas e respeitem a lei de proteção de dados de cada país. Em um mundo onde os dados podem cruzar fronteiras e segundos, como garantir que os direitos dos titulares sejam respeitados? E o que acontece quando há conflito entre diferentes regulamentações de proteção de dados? Eu faço perguntas hoje que eu não respondo, mas fiquem tranquilos, se vocês tiverem dúvidas,
podem me perguntar no meu Instagram que eu irei responder cada uma com todo prazer. Hoje estou disseminando dúvidas, criando um engajamento, um conteúdo diversificado, para que vocês com conteúdo explicado possam se autorresponder. Mas fiquem tranquilos, havendo dúvida, eu mesma responderei para vocês. Basta me perguntar que todos os casos serão respondidos. Agora eu vou trazer um pouquinho de conteúdo para pessoas que possuem pequenas empresas ou startup, trazendo um pouquinho dos riscos de cibersegurança. Pequenas empresas e startups muitas vezes subestimam a importância da cibersegurança, acreditando que não vão ser alvos atraentes para os ataques. No entanto, essa percepção está longe da realidade. Hackers veem essas empresas como alvos fáceis, justamente porque muitas vezes elas não têm nem recursos ou conhecimento para implementar uma medida de segurança adequada. O ataque cibernético pode ter consequência devastadora para uma pequena empresa, desde a perda de dados críticos até a exposição de informações de cliente. Além disso, a falta de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados pode resultar em multa e dano à reputação. Por isso, é fundamental que as pequenas empresas invistam em cibersegurança, adotando práticas como a criptografia, backups regulares e treinamento de funcionários para reconhecer ameaças. A privacidade não é um luxo, mas uma necessidade para a sobrevivência de qualquer negócio digital. Agora, vamos facilitar um pouquinho do nosso dia a dia, e eu vou trazer aqui algumas respostas. Por que é bom utilizarmos a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados é boa para todos, tanto para cidadãos quanto para empresas. Para os cidadãos, a lei oferece mais controle sobre suas informações pessoais, garantindo que os seus dados não sejam utilizados de maneira inadequada ou sem o seu conhecimento. Isso protege a privacidade e reduz o risco de abusos como fraude, vazamento de dados ou uso indevido de informações pessoais. Para as empresas, seguir a LGPD não é apenas uma obrigação legal, mas também uma oportunidade de fortalecer a confiança dos seus clientes. Quando uma empresa mostra que cuida bem dos dados pessoais, ela se torna mais confiável, o que pode melhorar sua reputação e atrair mais clientes. Além disso, estar em conformidade com a LGPD evita multas pesadas e problemas legais que poderiam surgir com o tratamento inadequado dos dados. Para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, empresas e organizações precisam adotar várias práticas, como obtenção de consentimento. Sempre que coletar dados pessoais, a empresa deve informar ao titular para que serão utilizados os dados e obter o seu consentimento claro e explícito. Transparência e comunicação. As empresas devem ser transparentes sobre suas políticas de privacidade, informando os titulares sobre como seus dados serão tratados, com o que serão compartilhados e por quanto tempo estarão armazenados. Segurança dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados exige que a empresa adote medidas de segurança para proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamento ou ataque cibernético. Além disso, precisa também do atendimento aos direitos aos titulares. As empresas precisam estar preparadas para atender às solicitações dos titulares, como pedidos de acesso, correção ou exclusão de dados pessoais. Isso inclui também um treinamento e conscientização. Funcionários que lidam com os dados pessoais devem ser treinados sobre a importância da proteção de dados e as práticas recomendadas para cumprir a lei. Essa lei representa um avanço significativo na proteção da privacidade no Brasil. Em um mundo onde os dados são cada vez mais valiosos, tanto para os negócios quanto para o governo, é essencial que os cidadãos tenham ferramentas para proteger suas informações. Ao cumprir a lei, as empresas não só evitam as penalidades, mas também contribuem para um ambiente digital mais seguro e confiável. A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados é um passo importante para garantir que o direito à privacidade seja respeitado e que os dados possam ser tratados com cuidado e responsabilidade que merecem. Agora, por último, mas não menos importante, vamos trazer algumas dicas práticas para proteger seus dados pessoais. Uma das primeiras dicas para proteger seus dados é ter cuidado com o que você compartilha nas redes sociais. Informações como endereço, número de telefone ou até detalhes sobre a sua rotina diária podem ser usadas por pessoas mal intencionadas. Lembre-se de revisar algumas configurações de privacidade das suas contas e limitar quem pode ver as suas postagens. Outro ponto fundamental é a segurança das suas senhas. Use senhas fortes.
que combinem letras, números e caracteres especiais e evite usar a mesma senha para coisas diferentes. Sempre que possível, ative a autentificação de 2 fatores. Ela adiciona uma camada extra de segurança ao exigir uma segunda forma de verificação, como um código enviado para o seu smartphone. Cuidado com os e-mails, mensagens de texto ou chamadas telefônicas que peçam informações pessoais ou financeiras. Essas podem ser tentativas onde golpistas fingem que são empresas legítimas para enganá-lo e roubar seus dados. Sempre verifique o remetente e, se tiver dúvidas, entre em contato diretamente com a empresa para verificar a veracidade das informações e da solicitação. Mantenha seu dispositivo eletrônico como celular, computador e tablet sempre atualizados com as últimas versões do software. As atualizações geralmente incluem correções de segurança que protegem seus dados contra novos tipos de ameaça cibernética. Além disso, use programas antivírus confiáveis para proteger seu dispositivo de malware e outras ameaças. Quando estiver a um local público, evite realizar transações sensíveis como acessar sua conta bancária ou fazer compras online, utilizando redes de Wi-Fi aberta. Essas redes são menos seguras e podem facilitar o acesso de hackers aos seus dados. Se precisar realizar essas atividades, prefira usar sua rede de dados móveis ou uma VPN, que é uma rede privada virtual, para garantir uma conexão mais segura. Lembre-se também ao consentimento. Sempre que você for fornecer dados pessoais a uma empresa ou site, verifique para o que eles estão utilizando esse dado e se realmente concorda com isso. Muitas vezes, ao se cadastrar em uma plataforma, há uma caixa pré-selecionada que você pode desmarcar para evitar o compartilhamento de dados com terceiros. Leia sempre com atenção os termos de uso e as políticas de privacidade antes de você concordar. Por fim, lembre-se que você tem direitos garantidos pela LGPD. Você pode, por exemplo, solicitar a qualquer empresa que trate seus dados pessoais um relatório sobre como essas informações estão sendo utilizadas, pedir a correção de dados incorretos ou até mesmo solicitar a exclusão de algum dado, quando for aplicável. Fique atento a esses direitos e não hesite em exercê-los para proteger a sua privacidade. Chegamos ao fim de mais um quadro do Explicando Direito. Hoje, exploramos a Lei Geral de Proteção de Dados, um tema que, apesar de técnico, é extremamente relevante para todos nós. Vivemos em uma era digital, onde nossas informações pessoais são constantemente coletadas e utilizadas, seja para fins comerciais, seja para moldar nossas experiências online. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil deu um passo importante para garantir que esses dados sejam tratados de forma ética e transparente. É essencial que cada um de nós compreenda não só os nossos direitos, mas também as responsabilidades que as empresas têm ao manusear nossas informações. A LGPD não é apenas uma lei para advogados ou empresa, é uma ferramenta que empodera cada cidadão a ter controle sobre os seus dados. Portanto, encorajo vocês a serem mais críticos e vigilantes quanto ao uso de informações pessoais. Peçam explicações, leiam políticas de privacidade e exijam seus direitos. Só assim, juntos, conseguiremos um ambiente digital mais seguro e justo para todos. A proteção de dados pessoais é uma extensão do direito à privacidade, e é isso que devemos valorizar e proteger. E lembrem-se, o direito à privacidade é um direito fundamental, mas também é uma responsabilidade. Mantenham-se informados, sejam proativos na proteção dos seus dados e, acima de tudo, valorizem a sua privacidade. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a esclarecer mais sobre a LGPD e a importância de proteger os nossos dados. A informação é o primeiro passo para a proteção. E para você continuar recebendo conteúdos como esse, eu convido vocês a me seguir lá no Instagram, @SuelenPaulino. Lá eu compartilho dicas, esclareço dúvidas e abordo muito outros temas importantes, sempre buscando trazer conhecimento de forma clara e acessível. Muito obrigada por estarem comigo aqui hoje.
por dedicarem seu tempo para aprender mais sobre esse tema tão crucial. Se você tem alguma dúvida ou sugestão do tema para os próximos episódios, é só me mandar uma mensagem. Vamos continuar essa conversa e juntos vamos aprender sobre os nossos direitos. Até a próxima e cuidem bem dos seus dados e da sua privacidade. Esse é o quadro Explicando o Direito e aqui encerramos o dia. E assim chegamos ao fim de mais um Explicando Direito. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e útil para o seu dia a dia. Continue nos acompanhando para mais dicas e informações sobre seus direitos. Até a próxima, com a doutora Suelen Paulino, descomplicando o universo jurídico para você.